Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Vamos falar de um tema fundamental hoje para todo mundo, não só os brasileiros, mas para todo ser humano que quer ingressar aí forte na vida profissional, quer alcançar cargos grandes em empresas, principalmente as multinacionais, que é a importância da língua inglesa, do idioma inglês no nosso cotidiano. Por isso a gente trouxe aqui o diretor da Wizard aqui em Sorocaba, o Rubem, e também a Gisele, que é a coordenadora dos cursos da Wizard. Eles estão aqui no estúdio com a gente. Boa noite, Gisele. Boa noite, Rubem. Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Roberta. Boa noite, ouvintes da Rádio Ipanema. Maravilha. Muito bom receber vocês aqui nessa noite. Obrigado por aceitarem nosso convite. Com certeza, é um grande privilégio receber vocês aqui. E eu já queria começar com uma perguntinha. O pessoal, todos nós sabemos que o pessoal tá com pressa, quando quer aprender, tem pressa de aprender, né? Hoje, o inglês pode ser aprendido assim em pouco tempo? E eu quero saber também se isso depende do aluno. Bom, eu acredito que agora, com todas as tecnologias que a gente tem, tudo facilita muito, tá tudo muito mais propício para o aprendizado, né? Então, na nossa escola mesmo, a Wizard de hoje traz muita tecnologia dentro da sala de aula, com o material super atualizado. Então, traz o aluno mais interessado para ele querer aprender. Eu acho que isso faz toda a diferença. Quando o aluno está motivado, está interessado, a gente tem ferramentas para manter o aluno com a gente dentro do curso, focado, mantendo a linha, e daí assim o aluno consegue sim se desenvolver muito mais rápido. Eu trabalho com isso já há bastante tempo, nós trabalhamos com isso já há bastante tempo, e eu acredito que de hoje para quando eu comecei há uns 12 anos atrás aí da aula de inglês, e para quando eu estudei, para quando nós estudamos, era um mundo totalmente diferente. Eram outras ferramentas que poderiam ser usadas, né? E Rubem, quando a gente chega a uma certa idade, a gente entra naquele dilema ou naquele ditado, né? Macaco velho não aprende truque novo, aquela coisa. E muitos adultos, eles têm medo de enfrentar a sala de aula de novo por questões culturais, por questões de ter receio de fracassar nessa tentativa. Como é que vocês encaram esse público diferente? Porque hoje a escola, a Wizard, oferece desde do Kids até o adulto. E eles são divididos por categoria de conhecimento e também por faixa etária? Sim, Tiago. A primeira resposta que eu te digo é o seguinte: na Wizard, você basta querer. Se você quiser, você pode aprender, porque a Wizard, ela tem as divisões conforme a idade. Então nós começamos desde o TOTS, começa 5 anos, e nós vamos até a terceira idade. E hoje a nossa sistemática é direcionada para o aluno, para cada tipo de aluno. Então nós não vamos misturar alunos de 11, 12 anos com 18 ou 20 anos. Então as nossas salas são separadas e a nossa sistemática, nossa metodologia direcionada para esse público. Então por isso que na Wizard nós sempre acreditamos, se você quer, vá até a Wizard, porque lá você vai aprender. E a metodologia é norte-americana? Sim, hoje eu vou pedir para a coordenadora falar, mas o inglês nosso é voltado ao americano, tá? Porque durante muito tempo o inglês britânico que era ensinado nas escolas, e até a pronúncia, né? Water, não water, né? Bus. Então assim, algumas palavras eram bem diferentes, né? Na fonética. Como é que é isso hoje, Gisele? Então, na verdade, antigamente se estudava inglês para falar igual ao nativo. Hoje o foco de estudar inglês é se comunicar, né? Então a gente tem menos esse foco de americano ou britânico. Tanto que mesmo dentro da sala de aula, a gente deixa o aluno experimentar dos dois, né? Mas a gente tem que focar mais para um lado, a gente foca mais para o inglês norte-americano, afinal Business, de contas, né? Exatamente, afinal de contas é o que está mandando no mundo dos negócios aí, né? Que é o inglês dos Estados Unidos, que é a superpotência, e é o que todo mundo fala, como surge a comunicação. Mas acredito que hoje o foco de aprender inglês não é mais falar igual o nativo, né? Então, antigamente o foco era, eu quero falar nativo. Hoje os alunos estão focados em se comunicar. E é isso que é importante. Perfeito. E é possível conseguir, dependendo do esforço, mais uma vez, do aluno, né? Não existe nada, você não consegue ensinar ninguém a tocar guitarra, a dirigir um guindaste, enfim, se a pessoa não quiser aprender, né? Você dá o conteúdo e a pessoa tem que saber usar disso. Mas hoje quem fica dentro do Brasil, numa sala de aula, consegue competir com aquele que vai morar lá fora 1 ano, por exemplo? É possível depois de algum estudo? Totalmente. Eu acho que o diferencial do aluno está na maneira como ele busca
mas muito no seu próprio esforço. Então tem gente que vai pra fora e volta achando que fala tudo, e infelizmente não é tão simples assim. Exatamente. Você tem que ir pra lá e realmente colocar a sua vida ali, seu esforço ali. Hoje nós temos histórias muito legais de alunos nossos, que até semana passada eu bati papo com um aluno meu, um aluno nosso da escola. Foi muito legal mesmo poder conversar com ele naquele nível de inglês e saber que ele foi aluno Wizard o tempo todo, desde o começo até agora. Foi muito legal. Eu diria o seguinte, Tiago, você não pode ir estudar em outro país achando que você vai aprender. Primeiro você precisa ter a base. Aham. Essa base você tem que aprender aqui no Brasil com professores brasileiros. Sim. Que eles vão te ensinar na língua, sabendo falar o português, ensinar o inglês para ele. Agora, quando você já estiver nessa base, aí você deve ir para outro país e não depender de pessoas estar te puxando assim quando você chega lá. Porque o que acontece muito é a pessoa vai morar lá fora, mas daí monta uma república com 5 brasileiros, fala português o dia inteiro. Exatamente. Eu demorei Thiago. quase um ano Vai para aprender. aprender. Mas, amigo, você não tá usando? E Fala a inglês situação, de índio. e a situação também é que você acaba que aprende aquele, entre aspas, o inglês de rua daí. Então, quando você volta, que você vai para uma instituição igual o Wizard para aprender certinho, você vê que você tem falha em vários pontos de gramática, em vários pontos que você achava que falava certo e estava só gaguejando. É o inglês Yanomami, né? O inglês indígena. A gente vai tocar uma música e já volta com mais Rubem e Gisele, o pessoal da equipe Wizard Sorocaba pra vocês. Muito bom! Beatles pra vocês. Essa é aquela que vale a pena até o finzinho, né, Luizinho? Até o talo, é verdade. Muito bom, 10 horas e 52 minutos. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o programa Na Noite Ipanema, a sua companhia para encerrar o dia, meu amigo, com chave de ouro de segunda a quinta-feira, das 10 à meia-noite. Muito conteúdo, participação, entretenimento, tudo voltado para você. Nós temos uma página no Facebook voltada inclusive para você participar, cornetar, pedir música, mandar um abraço. Por falar em cornetada, eu queria mandar um abraço pro Antônio Flório, ele que falou assim: eu aviso o Thiago que é Anderson Silva e não Anderson Santos. Foi a gafe que eu cometi aqui com o nosso querido Anderson Silva e o meu querido Anderson Santos. E por falar em Anderson Silva, a gente está aqui recebendo no estúdio hoje o diretor da Wizard, o Rubem, também a coordenadora dos cursos, a Gisele, o Anderson Silva, que é um garoto propaganda da Wizard. E a gente estava conversando fora do ar, né, Gisele, que ele, no início da carreira e até há pouco tempo atrás, ele usava intérprete, mesmo nos Estados Unidos, ao final das lutas, né? Então o cara perguntava: Anderson, como é que foi e tal? E ele respondia em português, lá nos Estados Unidos, e o cara traduzia em inglês. E agora ele vem mudando. Inclusive no Brasil, ele já tá falando até inglês no Brasil. Essa foi uma gafe, mas isso mostra um pouco também de que não basta morar nos Estados Unidos para falar inglês, né? Estava lá ele morando há não sei quanto tempo. Mais de 10 anos. E o inglês não tava saindo. Porque é só brasileiro junto na academia e tudo mais, é Falta bem isso. esforço, né? E o que me chamou a atenção, porque ele fez algumas campanhas para vocês da Wizard, que foi muito bacana. Uma delas me chamou a atenção, que foi uma caneta. Como é que é a história dessa caneta? O que a caneta faz? Você passa em cima da palavra e ela fala a pronúncia? Como é que é? A caneta é uma super ferramenta para a gente aprender inglês. Super divertido, as crianças gostam, mas não são só as crianças que gostam, os adultos gostam muito também. É super simples de usar, você passa em cima da palavra e ela lê a palavra. Então a gente sempre incentiva muitos alunos a estudarem como são as pronúncias das palavras. E facilita muito, né? A gente ouvia muita desculpa de: ai, teacher, mas até ligar o CD, o DVD não funciona, o rádio não funciona. Com a caneta não tem desculpa. Tá todo mundo escutando melhor e falando melhor, consequentemente. É uma super ferramenta aí. Eu tive quase 5 anos de aula de inglês, né? Eu estudava na Garden School, uma escola que era da minha tia, tal, era pequenininha. Mano, um beijo pra minha tia Neumann, não deve estar na audiência, mas um beijo pra ela, super querida. E eu lembro que era fita cassete na época. Eu tô um pouquinho velho, sim, é verdade. Voltar na canetinha. E hoje você vê, né, essas ferramentas, tudo isso facilita muito. E a Roberta até tem uma pergunta legal que ela já fez fora do ar e vai repetir, que é sobre o vocabulário mudou também dentro da sala de aula, né? Novas palavras que surgiram, novas necessidades dos alunos. Exatamente. Eu tô tendo o privilégio de estar acompanhando agora aqui com o pessoal da Wizard.
toda essa metodologia dos livros e tudo, tô vivenciando isso dia a dia. E uma das coisas que me chamaram mais atenção também nos livros e tudo, nas lições, são as novas palavras do vocabulário e do dia a dia nosso mesmo que entra, né? Como Facebook, verbo, eles estão usando o Google já dentro do vocabulário. O que você pode falar pra gente sobre isso, Gisele? Isso, na verdade, traz a realidade do aluno para dentro da sala de aula, para a lição de casa, que normalmente, principalmente adolescente, não gosta tanto, mas a gente tem um exercício que é escrever um blog, né? Então é coisa de adolescente mesmo fazer exercício relacionado ao vocabulário de internet, o vocabulário que eles usam agora. Escrever e-mail. Exatamente. Então é bem focado e acho que é bem legal porque a gente traz aquilo que está no dia a dia do aluno, que a gente usa em inglês também, né, essas expressões, para os alunos usarem também em sala de aula e fora de sala de aula. Diferente da matemática, que até hoje eu nunca usei a raiz quadrada. Essa. Mas tudo bem. Só de 16, que é facinho. Bom, Rubem, e eu queria que você falasse pra gente a respeito de uma situação que é cada vez mais comum no Brasil, que é o seguinte: a pessoa está dentro de uma empresa de médio porte, porque hoje não adianta pensar só nas grandes, mas de médio porte, e aí apareceu uma vaga para o cara ser promovido. E aí um dos requisitos básicos é o inglês. E aí a pessoa fica desesperada, que fala, nossa, nem o Yanomami eu sei, preciso correr e tal. Vocês têm esse projeto salva-vidas aí, cursos de tiro curto, ou para pelo menos tentar fazer essa pessoa saber o básico naquele momento e depois aprimorar? É mais comum do que se imagina essa situação, Rubem? Você sabe, Tiago, é normal na Wizard o pessoal ir procurar a nossa escola e desesperado. Já aos 90, né? Exatamente. Só que na Wizard é o seguinte, você aprende 100 frases em cada hora. Você imagina, 100 palavras, 100 palavras em 60 minutos. 2 horas, 200 palavras. Em 3 horas, 300 palavras. Você imagina isso 1 mês, 2 meses ou 3 meses. Tá certo? Então se a pessoa quiser fazer todo dia, vai. Isso, mas aí, veja que é importante. Só você se colocar no seu currículo que você está cursando o inglês na Wizard, já faz o diferencial. Mas quando você entra na nossa escola, você já ganha um teste de proficiência que geralmente é exigido nas multinacionais. Chama-se TOEIC. Então você tem direito a esse teste. E a Wizard é campeã em pontuação no TOEIC no Brasil. Então os alunos do Wizard são campeões no teste do TOEIC. Então as empresas multinacionais ele exige quando você vai concorrer a uma vaga. Esse TOEIC é um teste que é feito nas multinacionais, é isso? Não, ele é feito na nossa escola. Na escola. Tá? E é um certificado daí? Dá um certificado de proficiência no idioma. Olha. E as multinacionais exigem que você apresente a pontuação que você teve nesse teste. E na Wizard, isso é gratuito para o aluno. E é importante deixar claro, eu acho que todo mundo aqui conhece em casos semelhantes, mas eu tenho grandes amigos, todos na faixa aí dos seus 30 anos, e os que têm inglês fluente, né, o fluente mesmo, são aqueles que hoje estão com os melhores salários da turma, assim. E é engraçado, porque eu tive um caso de um colega que começou uma faculdade, 2 anos, não deu certo, começou a segunda, na terceira desistiu, falou, vou morar na Austrália. E aí ficou, né, 4 anos lá fora, tudo mais. E voltou para o Brasil, e aí ele fez um curso intensivo aqui, mais para ajustar, só para aquela sintonia fina, e mesmo sem ter a faculdade concluída, porque ele está concluindo agora, né, porque você já vê que ele já recebeu 2 promoções numa empresa norte-americana aqui da região, ou seja, hoje, nesse exato momento, quinta-feira, ele está na China, com a delegação brasileira lá. Por quê? Porque na empresa lá ninguém falava como ele foi se destacando em reunião, e aí os diretores vêm e falam, pô, o cara tem 30 anos, fala bem inglês, é bem intencionado, é esforçado, e deu a chance para ele mesmo não estando formado. Mostrando o quê? Que o inglês muitas vezes é mais importante que o diploma. Porque tem essa teoria, né, Gisele? Você até ensina a pessoa a fazer aquela aptidão profissional, mas o inglês ela tem que trazer com ela. Não adianta a empresa se preocupar em ensinar o inglês para a pessoa. Com certeza, hoje falar inglês faz toda a diferença no mercado de trabalho. E tanto que esse é um dos motivos pela Wizard ter implementado o TOEIC na nossa metodologia. O próprio livro trabalha com alguns exercícios do teste e, após algum tempo de curso, o aluno faz o teste e tem resultados super legais para trabalhar
em qualquer empresa multinacional aí, porque é um teste que é reconhecido no mundo inteiro. E assim, é indiscutível, hoje com a globalização, cada vez mais empresas multinacionais ou que terceirizam produtos ou serviços para outras empresas, então é muito necessário. A gente recebe com frequência, como ele disse, alunos correndo aos 45 do segundo tempo, eu preciso falar inglês, senão eu não ganho a promoção, eu preciso falar inglês, senão eu não consigo um emprego. E realmente faz toda a diferença. E a gente na Wizard faz de tudo para ajudar. Dá pra dar uma corrida. Para adaptar, né? Muito bom, muito Por isso bom. a gente fala que não espere esse momento chegar. Vai até antes, uma né? das nossas unidades, faça a sua matrícula. Corra já, né? Mesmo que a sua intenção seja apenas a promoção na empresa, mas já se adianta, porque a hora Com que abrir a certeza. vaga, você fala, opa, tô pronto. Exatamente. Com certeza. Não pede mais 5 dias, me dá 5 dias que eu vou aprender 1000 palavras. E sai correndo, né? Quanto antes, melhor. E seu Rubem, inclusive, vamos supor, nossos ouvintes estão aí, todos, aposto que tá todo mundo querendo correr pra primeira, pra Wizard, tá Vuvu, a Santa Rosália, Jardim São Paulo, ou aqui mesmo em Votorantim. Chegando lá, eles têm algum dia de teste? Um test drive, alguma coisa pra assim? assistir uma aula? Como que funciona? Tá. Eu vou passar a pergunta para a coordenadora, mas eu vou te Tá, falar o seguinte. Eu gosto da humildade, né? Eu vou passar pra ela. Mas eu vou te Bonitinho. falar o seguinte, em cada de nossas unidades nós temos um agente comercial, nós chamamos assessor comercial, pronto para tirar todas as dúvidas dele, inclusive se for o caso, para dar uma aula para ele naquele momento. Os Olha. nossos assessores comerciais estão prontos. Em 3 minutinhos de aula que ele der para esse nosso cliente, ele vai perceber como a nossa metodologia funciona. Que legal. O que vai fazer diferença na vida dele. Show de entendeu? bola, hein? Então, o que a Wizard faz? A Wizard quer transformar sonho em realidade. É isso que nós queremos fazer. Tá certo? Então, primeiro a pessoa precisa querer. Nós temos a ferramenta de transformar esse sonho dele em realidade. Maravilha, maravilha. É isso mesmo, então. A pessoa que É isso quiser, aí. quero conhecer, ou já faço inglês numa escola, quero comparar, né? Porque tem muito disso. tem, Hoje não tem mais bobo no futebol e também na vida real, né? Então, assim, a pessoa que já faz aula numa escola e quiser conhecer a metodologia, pode assistir uma aula. Isso, a gente conversa, a gente mostra todo o material, tem toda uma demonstração da escola, do material, de como funciona a metodologia, de como são as salas de aula, de como são as aulas em si. Então tem todo o contato que o aluno vai ter em sala de aula, a gente apresenta para ele na hora que ele vai conhecer a escola. Fantástico. Então dá para conhecer bastante coisa assim. Maravilha, eu tô aqui na minha mão um presente do Rubem aqui, de toda a equipe da Wizard. Eu ganhei Presentaço. um livro chamado Desperte o Milionário que há em você. O autor é o Carlos Martins, o Carlos Wizard Martin, que é o fundador, né, de todo esse império da Wizard, que é a maior escola de idiomas do planeta, né? É uma empresa nacional e que transpôs barreiras aí. E são os segredos, esse livro, e eu falei disso por causa desse destaque. Conheça os segredos de quem formou mais de 100 milionários, 100 milhos, como diria 100 a Valdirene, nos últimos 5 anos no Brasil. Ou seja, saber o inglês é fundamental. Pode não ser tudo, mas é um alicerce fundamental. Queria agradecer, Gisele, seu Rubem, muito obrigado. Pode deixar uma mensagem, seu Rubem, obrigado mesmo. O Tiago e Roberto, eu queria agradecer pela oportunidade e dizer o seguinte, os clientes que estejam escutando o programa de vocês, quem forem amanhã ou sábado, em qualquer uma das 4 unidades, Votorantim, Itavuvu, Santa Rosália ou Jardim São Paulo, eles vão ganhar o presente, que é o livro Desperte o Milionário, que é em você. Chega E eu lá. vou te contar um segredo. Esse livro, eu não vou te contar o segredo do livro, Tá, que bom. mas dá só uma mensagem. Ele não vai ensinar você a ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro você vai aprender lá na Wizard. Porque você vai aprender o idioma, o inglês, e vai ganhar dinheiro. O livro vai ensinar você como poupar o dinheiro, e como saber focar, lidar né? com o dinheiro. Como focar nas coisas que Isso, precisam. mas ganhar dinheiro lá na Wizard você vai aprender. Então, repetindo, são 4 unidades, uma em Votorantim, na Avenida Itavuvu, em Santa Rosália E ainda- Jardim São e Paulo. no Jardim São Paulo. Se quiser saber mais, é só procura, dá um Google It, né? Lá no Wizard de Sorocaba, acha também os endereços, tudo mais. E sábado ou amanhã, sexta-feira, é só passar lá, conhecer um pouquinho do trabalho, que com certeza vale a pena, um investimento na própria carreira, e leva esse livro, Desperte o Milionário que há em você. Gisele, muito obrigado, querida. Tava um pouquinho nervosa, mas não apareceu no ar, Passou viu? já, Primeira passou. vez, né? Sempre um pouquinho tenso. Foi mas bom pra obrigada, você? Foi ótimo.
Adorei. Mas muito obrigada pela paciência de vocês e pelo jeito. Eu gostei muito de participar. Maravilha. Falamos de inglês no nosso Na Noite Ipanema, vamos de som. Daqui a pouco tem ao vivo, direto de São Paulo, Luiz Marcelo Diniz.